Shalom pessoal, esse vídeo que eu vou fazer agora aqui é uma resposta a um vídeo que me chamou a atenção. Há um debate sobre o testemunho flaviano entre alguns agnósticos e cristãos, e nele se destacam o professor Euler Lopes e um agnóstico chamado Antônio Miranda. Dentro dessa confusão, desse debate que eles estão tendo aí nas redes sociais, é só você procurar e você vai ver. O Antônio Miranda faz uma interpretação dos textos de Flávio Josefo, enquanto o professor de grego, Euler Lopes, ele faz uma outra interpretação. Então eu coloquei aqui para vocês o testemunho flaviano, aonde diz em grego, porque o testemunho flaviano foi escrito na língua grega. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque os camaradas são ateus. Vou logo dizendo que eu vou ficar com a interpretação do Euler Lopes. Vou logo aqui sendo parcial e ficarei com a interpretação do Euler Lopes. Isso não significa que eu não tenha as minhas tretas com o professor Euler Lopes. Não significa que eu tenho alguma aversão pelo Antônio Miranda. Não significa que eu tenho raiva de ateus ou de agnósticos, não é isso. Até porque a questão aqui não é religiosa, não é por crença, mas sim por interpretação, uma interpretação que o Antônio Miranda fez, e isso me chamou a atenção porque eu sou estudante há muitos anos da língua portuguesa. Então, não significa que eu concordo 100% com o Euler Lopes, mas ele foi mais feliz dentro desse debate, interpretando o texto de Flávio Josefo, que é esse texto aqui em língua grega. Ele foi mais feliz do que o Antônio Miranda, e eu vou mostrar por quê. O texto de Flávio Josefo, logo de início, quando ele vai citar Jesus, acontece o seguinte: os agnósticos acreditam que isso é uma interpolação, que esses não são palavras de Flávio Josefo, houve posteriormente interpolação nos escritos dele. E aí o Antônio Miranda traduz um verbo, que o que me chamou a atenção foi esse verbo aqui em grego, ginetai. Em grego temos ginetai de kata, tuto, ton, chrono, ou como alguns traduzem numa pronúncia erasmiana reconstruída, chrono, o chrono. E sus sophos ané. E aí tem um restante que eu coloquei aqui, que alguns acreditam que é uma nota de interpolação, ou seja, o autor escreveu onde ele diz: se é que podemos chamá-lo de homem, uma coisa assim. Mas o que o Antônio Miranda, ele critica o Euler Lopes, porque ele traduz aqui, ó, o verbo ginetai como havia, e ele diz que o verbo está no presente, porque terceira pessoa do singular no modo indicativo. Só que esse verbo aqui, que é o ginetai, que é o verbo ginomai, ele é um verbo defectivo. O que é um verbo defectivo dentro da língua grega? Verbos defectivos são verbos que têm defeitos. Eles estão aqui, ó, a sua terminação é de verbos da voz passiva da terceira pessoa do singular. Porém, o verbo ele pode ser ativo. Muitas vezes aparece esse verbo, o verbo ginomai. O verbo ergetai, ergomai, aparece esse tai no final aí da terceira pessoa do singular, porém a sua forma ela é passiva, mas não é a voz passiva. O aspecto do verbo ela é ativa. Só que esse texto aqui não podemos nem interpretar ele como voz ativa. Por quê? Porque ele é um verbo no sentido de existir. E a equivalência formal para o português é o verbo haver. E o Antônio Miranda disse que esse verbo ele está no tempo presente e não pode ser traduzido em hipótese alguma como o Euler fez aqui. Havia, ou seja, no imperfeito. Mas deixa eu dizer para o Antônio Miranda, e para alguns que concordam com ele, né? E alguns bateram palma dizendo que ele tinha arrasado, ele era isso e aquilo. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não vai se flexionar em números, mas ele pode se flexionar em tempos. O verbo haver no sentido de existir e acontecer, ele é impessoal, não pode
O que não poderia acontecer aqui é haviam, haverão, mas ele pode se flexionar em tempo, até porque nós temos... Eu vou pegar uma obra aqui. Esta obra aqui, muita gente não gosta dela, não sei porquê, não compram. Mas essa obra aqui, ela traz o seguinte: um tipo de presente dentro desse texto é um texto narrativo. Qual é a característica do texto narrativo? Quando algum aluno chega, professor, qual é a característica, como é que eu identifico o texto narrativo? Você olha se o verbo está no pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito, ou até o mais que perfeito. E existe dentro dos textos narrativos, embora a narração ela é pretérita, ela é passada, pode existir verbos no presente. Só que embora a forma verbal está em presente, a forma, eu posso traduzir o verbo no imperfeito. Eu tenho aqui essa obra aqui do Alexandre Júnior, é um manual de exegese, e ele diz aqui a mesma coisa que o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto e Marcelo Dias dizem. Eu tenho aqui o presente histórico. O presente histórico é o presente que o autor ele vai usar no texto narrativo, embora é passado, só que ele quer dar uma situação em andamento como se fosse no presente, porém o texto está no passado. Exemplo, você diz, o homem pisou na lua em 1900 e etc, etc. Peraí, o homem está pisando na lua naquele momento? Não. O homem pisa na lua. Veja só, o verbo está no presente. Só que esse acontecimento é aonde? Lá no passado. E aqui ele dá a referência do presente histórico o seguinte: é usado quando ações do passado são apreciadas como se realizadas num presente. Sua atualização reflete uma matriz afetiva, podendo distinguir-se dois tipos de presente: histórico, expressivo ou dramático, em descrições vividas que destacam, olha só, destacam a atualização, atualizam momentos decisivos do passado, e o inexpressivo ou analítico, que registram um fato do passado sem intenção de projetá-lo no presente. A referência que ele dá é Marcos 14:17, que tem Kaiopsia, Genomenes, Erchetai, Metaton, Dedoka. Veja, o verbo erchomai, sair, pode dizer saiu. Saiu o quê? Saiu com os 12. Ou seja, esse presente ele é um presente histórico. Outro texto que nós vamos analisar aqui é Atos 10:11. Eu vou pegar aqui a Bíblia, a quinta edição, Bíblia grega. E aqui em Atos 10:11, quando Paulo vai ter, Pedro, na verdade, vai ter as visões, né, do lençol, os animais. Lucas narra o seguinte, Lucas coloca aqui: Kai teoreiton orano aneogmenon, ou seja, ele viu. Poderia traduzir, ele olha o céu aberto. Não. Como é que Lucas traduziu aqui? Ele viu, ou seja, ele viu o céu aberto. Então, o Euler pode traduzir o texto aqui de Flávio Joséfo no tempo imperfeito, sim. E a tradução dele fica melhor do que a tradução de cima aqui, que o Antônio Miranda faz. O Antônio Miranda traduziu: agora aparece, durante este tempo, Jesus. Quando o verbo haver está no tempo, no sentido de existir, ele é impessoal, é uma oração sem sujeito. Não existe um sujeito dentro de um verbo, o verbo haver no sentido de existir ou de acontecer, uma oração com sujeito, não existe. Então, melhor a tradução seria: agora havia nesta época, né, decatatuto, tom, chrono, havia nesta época, poderia traduzir havia neste tempo Jesus, né? Então Jesus aqui, ele não é sujeito de nenhum verbo. Ele não é sujeito de verbo, ele não está fazendo ação, ele está sendo relatado. Ele está sendo um fato que eles estão relatando. Esse presente histórico, ele pode aparecer em qualquer narrativa, tanto narrativa fictícia, narrativas verídicas, fatos. Isso não vai extrapolar, não vai deturpar e nem vai fazer dessa análise um conto de fada. Até porque nos livros históricos existe vários. O verbo está no presente.
o presente, porém, dentro de um texto narrativo. E o texto narrativo, gente, é pretérito, é passado. Mas mesmo assim, os autores, eles colocam o verbo num presente, né? Então ele pode traduzir o verbo gineta como havia, sim. Havia nesta época Jesus. E aí eu tenho um apóstolo de Jesus, um homem sábio. Eu não sei se andaram dizendo aí, mas eu vi por alto que Aner Sofos, homem sábio, o homem aqui é Jesus, que é o sujeito do verbo. Deixa eu dizer para vocês que esse Sofos, Aner, é uma aposição, tá tipo como um aposto. Um aposto é explicativo de Jesus, vírgula, homem sábio. E alguém disse, não sei se alguém disse, porque Aner está no nominativo, então o nominativo é sujeito. Eu tenho um problema com quem estuda grego e começa a gravar, sabe? Sujeito, sempre sujeito vai ser o nominativo vai ser sujeito da frase, toda vez. Não. O nominativo pode ser exclamativo, o nominativo pode ser vocativo, o nominativo pode ser um nominativo de aposição, como tem aqui, ó, Sophos Aner. Ou seja, e havia aquela época, naquele tempo, Jesus, homem sábio. Isso aqui é uma descrição de Jesus, isso aqui é um aposto, tá? Isso aqui é um aposto, homem sábio. Então, a tradução que eu acho melhor é a tradução do William Lopes, porque o Antônio Miranda traduziu, agora aparece. Não fica legal em se aparece. Pode colocar no presente? Sim, porque o texto é narrativo, o gênero é narrativo. Aparece. Porém, como está se tratando aqui dessa preposição temporal, e aí eu tenho aqui chrono, que está no acusativo, dando a ideia de tempo, seria e é melhor traduzir não como agora aparece, mas havia nesta época Jesus. O aposto de Jesus é Sophos Aner. Sophos Aner. Jesus, homem sábio. E eu não vejo, por conta disso, uma interpolação, né? Não vejo textual, tá? Não estou obrigando ninguém a acreditar que Jesus existiu ou não. Mas eu não vejo nenhum tipo de interpolação, ok? Então, só isso aqui que eu queria trazer para vocês. Existe uma outra parte que o Antônio Miranda fala, ele é indeciso, né? Se a preposição ga, ela é explicativa ou se ela é causal. Porque uma hora ele fala, parece que é coordenada, sindética, explicativa, e depois ele fala que é uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial causal. Existe diferença. Existe diferença. Esse uso do porquê, o uso aqui, ó, ixi, até falhou aqui. O uso do porquê tem que saber, dentro da oração subordinada, dentro da sintaxe, se ela é causal ou se ela é explicativa. Ela é causa quando a oração subordinada, ela é a causa da oração principal. E se ela estiver explicando, se não tiver intrínseco, mas ela só apenas explica, ela é uma oração coordenada sindética, explicativa. Ok? Eu sou o Kardec, um pouquinho de terror de alguns hereges, porém não estou chamando o rapaz que fez essa tradução aqui de herege, mas eu não fico com a tradução dele, porque eu fico com a tradução do William Lopes, que havia nesta época Jesus, homem sábio. Ok? O Eterno abençoe a todos, Shalom, e não venha frescar minha paciência. Não estou refutando ninguém, só estou mostrando que a tradução do Euler é melhor. Me deixe em paz. Valeu, você estava com saudade dos meus vídeos. Curta, compartilhe. Aqui é o Kardec de São Luís do Maranhão. Valeu.